Você já teve aquele chefe que acha que gritar com os funcionários aumenta a produtividade? Ai, qual chefe é diferente disso? Aí que ele acha que humilhar os funcionários vai fazer o desempenho ali melhorar. Cadê meu café? Tu é doida? Não falei pra você que era pra ter um café aqui às 8 horas? O que aconteceu? Um derrame cerebral? Então vai! Isso aí já é crime. Assédio moral. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. No vídeo de hoje, a funcionária que foi humilhada pelo chefe, mas ela gravou a humilhação. E essa menina conta lá no TikTok que ela foi recepcionista de uma clínica odontológica. E tem classe que sofre mais com humilhação do que recepcionista. Seja pelos patrões, seja pelos clientes. Qualquer pessoa que lide com atendimento ao público vai ser atacado por ambos os lados, né? Dos clientes, do chefe, às vezes dos colegas de trabalho também. Então é uma humilhação de todas as partes. Eu vi gente, né, nos comentários dizendo que é um dos principais causadores de cansaço de se trabalhar desse tipo de clínica é quando a clínica é familiar. Que os líderes da clínica é tudo família, ou marido, ou filho, ou esposa. Mas bora ver aqui ela contando este caos. Arrume-se comigo enquanto eu conto o dia que o meu chefe me humilhou e eu consegui gravar pra pegar ele no pulo e parar esse homem na justiça. Bom, trabalhei pouco tempo. Nada a ver com o vídeo que eu vou falar, mas é uma característica do jovem criador de conteúdo de hoje em dia, é não terminar a frase, né? Do jovem do TikTok, né? É um formato TikToker, que é a linguagem do TikTok. Não, mas é só o criador de conteúdo 25 pra baixo, sabe? Que tem essa linguagem de que tá falando e... Corta que é pra aprender, pra ir mais rápido, tem que ser ágil. Não pode ficar indo até o final, tem que cortar alguns segundos pra aproveitar. Ai, minha agonia. Eu faço isso aqui só quando a gente fala uma coisa absurda. Aqui? Não, ninguém fala nada absurdo. O quê? Nossa! Eu? Como CLT numa clínica odontológica. Eu entrei lá por indicação de uma amiga minha e até então parecia tudo tranquilo. No comecinho, eles eram, assim, umas pessoas adoráveis, né? Ele e a esposa dele, que eram os donos da clínica, pareciam ser pessoas muito maravilhosas. Claro, ele vai assustar. Às vezes não para um funcionário lá e tu não sabe. Eles vão assustar o funcionário novo que vai chegar, se mostrando uma pessoa podre. Pessoas super tranquilas, pessoas que respeitam o limite umas das outras. Eram pessoas cristãs até então. Ah, tá explicado. Quais as chances de serem pessoas péssimas se auto-intitulam cristãs? Aí eles se dizem cristãos e são ali muito solícitos com seus funcionários, são muito amigáveis, são muito gentis. Mas aí eles te proíbem de ter qualquer traço de personalidade na hora de você ir trabalhar. Tu não pode ter um cabelo colorido, tu não pode ter uma unha pintada de forma não convencional. Ai, não pode ser LGBT, se for tem que esconder. Tem que esconder muito, tu não pode ter uma pulseirinha ali que sim com a bandeira. A tatuagem, esconda. Aí a mulher sempre tem que ir maquiada, impecável ali na maquiagem, mas se o homem quiser usar maquiagem, ele não pode, porque isso é coisa de gay. Não, de mulher. Que nem gay deveria se maquiar, segundo eles. Que era o que eles diziam, que frequentava a igreja e tudo mais. Mas frequentar a igreja não quer dizer nada, né? Pois queria até o diabo. O que aconteceu foi que... Ela censurou porque ela não disse o diabo frequenta a igreja? Não consegui pegar o raciocínio. Frequentar a igreja não quer dizer nada, né? Porque crente até o diabo é. Passando algumas semanas trabalhando naquele lugar, aquele manicômio, as coisas já começaram a se revelar. Há 2 semanas os pastores se seguraram, né? Não são pastores, né? São crentes. Eles seguraram a personalidade verdadeira deles durante 2 semanas só? Ainda conseguiram segurar bastante tempo, porque chefe insuportável e ainda crente, um dia já é demais até. Como eu era nova lá, eu tava aprendendo, então aconteciam alguns erros. Eu não trabalhava sozinha, eu trabalhava eu e mais uma pessoa. E tinha uma outra enviada, abençoada do Senhor, que atrapalhava a gente. Não dava pra saber quem fazia coisa errada, porque era um monte de gente mexendo. Detalhe, eu era recepcionista, tá? E a outra recepcionista também entrou junto comigo. Então, assim, as duas faziam coisa errada. Então era muito difícil de saber quem fez coisa errada. Um belo dia, a gente acabou se embananando lá naquelas próteses, né, que é a dentadura, porque era uma clínica odontológica, então a gente se embananou, porque a gente tinha que mandar essas próteses
pro laboratório pra fazer, né, os dentes, a cor do dente e tudo mais. A gente se embaranou com uma que nem chegou a ir pro médico e já tava indo pro laboratório de novo. E aí, esse dentista, que era o dono da clínica, ficou louco e ameaçou me bater. Gente, eu fiquei incrédula. Eu fiquei incrédula no que eu tava escutando. Pera, me perdi. O dono, o chefe dela, médico. só bater. O chefe dela, o dono da clínica. O dono da clínica ou apenas a pessoa que estava encarregada de fazer a prótese, sei lá o que da prótese? Não, o dono dela. O dono dela. O dono dela, o chefe dela. O que você acha dono dela? Que eu tava escutando que ele falou que ele ia me bater com o celular dele, que ele ia tacar o celular em mim. E eu fiquei assim, olhando pra cara dele, pensando, meu, não é possível que você tá tendo coragem de falar isso pra uma funcionária. E aí naquele dia assim, acabou. Aí eu já sabia que eu ia sair de lá, tava só esperando o momento certo pra sair. E eu falei, acabou, não vou ficar mais aqui nesse lugar de gente... E aí as coisas começam a desandar. Não, fora que ela tava fazendo totalmente desvio de função. Não é função de uma recepcionista fazer a manipulação dessas coisas de dentadura, coisas de procedimentos, assim. A recepcionista recepciona. Cuida da agenda, secretaria, de telefone. Não das coisas que eles utilizam ali nas cirurgias e nos tratamentos. Te assusta saber de desvio de função? Ah, não, isso eu sei. Ela tinha que expor que clínica que é essa. Isso aí, expor... Ela perde o... Não perde, não. Ela tá no direito dela, se ela não tá mentindo. Ela tem como provar? Ela tem como provar que ela trabalhou lá. Tem como provar desvio de função, né? Porque no mínimo ela deve assinar alguma coisa, sei lá, em uma das funções que ela faz além do trabalho dela. Além dele ficar com essa palhaçada de falar que ia me bater e tudo mais, né? Falando que ia me agredir, a esposa dele também começou a ficar com criancice pra cima da gente. Então a esposa dele ficava fazendo pirraça. Tava pirraçando a gente por algumas coisas. Sem necessidade, quando a gente não queria fazer o que ela queria, ela pirraçava. Mas o que ela fazia na empresa? Ela trabalhava lá também? Ela era A dentista? esposa? Às vezes ela é isso, amor. Ela não tem... A função dela é esposa do dono. Analisar e monitorar os funcionários. Ver se tá correndo tudo bem, ver se tá tudo nos conformes. Ela não tem um papel lá dentro. Não sei se é o caso. Uma delas, ela não quis me dar a minha folga, porque eu não quis gravar um vídeo pra clínica dela. Eu falei que eu não ia gravar, então ela quis me pirraçar falando que eu não ia tirar folga no sábado. Mais um desvio de Outro função. desvio de função, outra exploração do trabalhador que não é obrigado a ceder a sua imagem assim gratuitamente. Gratuitamente mesmo, porque tu acha que ela ia receber 1 centavo a mais por causa desse vídeo? Se ela posta no TikTok e aí a conta é monetizada e o vídeo viraliza, vai dividir os lucros desse vídeo com a funcionária que gravou o vídeo? A minha resposta é não. Falei pra ela, eu vou sim, porque a gente já tinha combinado de tirar folga no sábado e eu já tinha pago também. E aí eu falei, claro que eu vou folgar. Eu já comecei a pagar minha folga, então eu vou folgar. E se você não permitir eu folgar, eu falto e você desconta do meu salário, não tem problema. Porque eu tinha compromisso nesse sábado e não dava pra eu trabalhar de... Ela peitando a esposa do patrão. Tá certa ela. Mas Tá certa dizem, ela né? já queria sair da empresa, então foda-se, minha filha. Mas dizem E ela ainda que... tava cumprindo a função dela ainda, pagando por essa folga que ela nem deveria. Ela já tinha começado a pagar. Se ela já tinha começado a pagar e você não vai folgar coisa nenhuma, como é que fica as horas trabalhadas que ela já começou a... Ia tirar outro dia, num dia que ela não precisava. A mulher só queria perturbar mesmo. Mas dizem que essa geração de agora não tem medo de peitar patrão, não. E tá certo. Tipo, acontece esse tipo de abuso no local de trabalho, eles não têm medo de ir lá e peitar e enfrentar o problema, não. Eu, na minha época, eu ficava caladinho. Fala pra mim o que você é. Eu sou uma rata, senhora. Na minha época. De jeito nenhum. Então, ou ela me dava uma folga, ou eu... E também já teve outras... Eles tinham duas clínicas, eles têm 2 clínicas. E na outra clínica também, as meninas não compraram aquele Baygon, né? Aquele negócio de matar bicho. E eles não quiseram dar a passagem delas. Porque elas não foram comprar e falaram assim, a gente só vai dar a passagem de vocês o dia que vocês forem lá comprar. Passagem que ela tá falando é passagem pra ir trabalhar. Aparentemente sim, coisa que não faz nenhum sentido. Se eles não derem a passagem, como elas vão ter que ir? Elas vão ter que tirar do próprio bolso, então, pra poder ir trabalhar. Tirar do próprio bolso, depois coloca na justiça. Mas aí, pra devolverem um vale transporte que não pagaram, que
Não custa muita coisa, mas deveria receber também uma indenização pela humilhação. Mas não é só pela passagem que não foi dada, é pela punição de não fazer uma coisa que tá na função. Comprar Baygon, comprar veneno de bicho. Um absurdo. Ok, até aí tudo bem. Chegou um momento que, assim, eu cheguei atrasada, 20 minutinhos atrasada, porque acabou acontecendo um imprevisto, e eu cheguei atrasada, só que eu não falei nada pra ninguém que cheguei atrasada. E pensei, descontem do meu salário esse atraso se quiserem, que é um atraso de 20 minutos, ou então eu pago depois dessas horas, tendo um almoço mais curto, ou entrando mais cedo outro dia, enfim. A minha chefe, né, que é a esposa do dono, mandou mensagem pra mim no WhatsApp falando do meu atraso, porque ela já tava meio que implicando e sendo meio grossa com as coisas aleatórias. Porque eu tinha falado pra ela que eu ia folgar ela querendo ou não. E ela começou a ficar meio grossa. E ela me mandou um áudio super estúpido falando: eu quero você sentada naquela recepção 11 horas da manhã em ponto, eu quero você sentadinha lá, bonitinha. E eu só falei, ok. É a senhora Trunchbull que é a chefe dela, que é a esposa do chefe. Quem é a senhora Trunchbull? De Matilda. Que Matilda? Que só falta bater nos funcionários. Matilda, ninguém vai entender a referência. Ah, então fala aí uma referência de megera da atualidade. Ah, Miranda Fox. Eu ia falar Miranda Priestley, mas outra referência antiga. Foi a única coisa que eu respondi, até porque eu estava na rua, chegando no meu trabalho. Não, satisfeita, lá a gente não podia ficar com o celular de jeito nenhum. O celular era na bolsa o tempo todo. E eu acho que eu até sei o porquê. E aí era o celular na bolsa o tempo todo, a gente não podia mexer só no horário do almoço. Não satisfeita, ela me ligou no telefone lá da clínica pra falar a mesma coisa sobre o meu atraso. E a clínica tava cheia no momento que ela me ligou. Então, assim, tinha paciente, tinha alguns doutores lá que estavam me dando bom dia porque eu tinha acabado de chegar e eu tava tentando responder também. E ao mesmo tempo no telefone com ela, prestando atenção no que ela tava falando, porque ela tava falando da mesma coisa que eu já ouvi no áudio. Aí ela pegou, terminou de falar e eu falei pra ela, ok, vou falar o quê? Eu cheguei atrasada, eu vou falar o quê? Ok. Será que ela tá ligando pra falar a mesma coisa? Porque ela quer que a menina exploda e leve uma justa causa porque gritou com o chefe? Acho que não é pra isso, é só pra perturbar mesmo. Que é a terceira vez que ela tá falando, que ela liga? Quer que ela se humilhe, quer que ela fique... Ai, perdão, não vou mais fazer isso. Eu preciso tanto desse emprego. Ou ela quer que a menina bajule ela, ou ela quer que a menina exploda pra poder levar uma justa causa. E ela não conseguiu ainda dar essa justa causa. Não, eu amo que ela tá enjoando a paciência da menina, importunando ele, pentelhando por causa de 20 minutos que ela chegou atrasada. Aí corta pra ele saindo 20, 30 minutos depois do horário pra fechar a loja, pra fechar a caixa, pra fechar tudo, entendeu? Isso eles não contam. Agora, se tu chega 5 minutos atrasado, tu fica 5 horas pra pagar o horário. Você está certa, eu cheguei atrasada. Você quer 11 horas aqui porque eu fui contratada pra trabalhar das 11 até tal horário, tá bom? Eu só falei, ok. Ela não gostou que eu respondi ok, porque eu tinha que falar pra ela, tá bom, rainha soberana, me perdoe, eu sou um lixo de pessoa que cheguei atrasado, e você tá certa, você é maravilhosa. Ela queria que eu falasse isso, só que assim, não vou falar. Aí ela me ligou pela terceira vez pra falar a mesma coisa. Gente, sério, pegou e falou pra mim que não gosta do meu comportamento, que ela não gosta da minha personalidade, porque eu tenho uma personalidade de não gostar de ouvir quando eu estou errada. Como ela chegou nessa conclusão? Porque a menina respondeu ok quando ela falou que... E talvez ela tivesse certa, porque a menina disse que queria ser demitida. Mas, na verdade, o patrão, ele quer sempre ser bajulado. Ela é acostumada, com as outras pessoas, provavelmente, que trabalharam com ela, a ser paparicada, ser bajulada, puxada saco, para não ser mandada embora, para ser bem tratada pelo chefe, conseguir algum tipo de benefício com isso. Porque a maioria do chefe quer a posição de o privilégio, né, das pessoas se humilhando e fazendo as vontades deles. E aí as pessoas pensam que bajulando o chefe, paparicando o chefe, vai subir na empresa. Às vezes sobe. Mas às vezes tu passa 30 anos naquela empresa bajulando o chefe e não passa da função que tu entrou. Mas o patrão fala, bajula mais que uma hora vem. Eu não gosto que as pessoas chamem a minha atenção e essa minha personalidade incomoda ela. É isso que ela falou. E aí eu perguntei o seguinte, eu faltei com respeito com você? Aí ela falou, em momento algum eu disse que você faltou com respeito.
Aí eu falei, então por que você tá falando do meu comportamento? Aí eu falei assim, já que você está falando do meu comportamento, você me dá carta branca pra falar do seu comportamento também, de ficar fazendo pirraça. Eu também não gosto do seu comportamento de pirraçar a gente quando a gente fala não pra você. Eu não gosto que você fica pirraçando a gente porque eu não quis gravar o seu vídeo, então você não deixou eu folgar. Ou porque as meninas não foram comprar o veneno e vocês não quiseram pagar a passagem dela. Sendo que o patrão não pode jogar um funcionário na justiça se o funcionário respondeu ele torto na hora do expediente, mas o funcionário pode jogar o patrão na justiça se ele foi humilhado pelo patrão. Então ela, no caso, tem mais a perder, a chefe, no caso. É porque é burra, né? A chefe é burra também. Ela não tem lugar nenhum ali. Pelo que eu entendi, ela não é médica, não é dentista, não é nada. Só é a esposa do dono e aí quer ficar mandando, quer ter alguma função de chefe, de gerente, porque não faz mais nada da vida. Se duvidar, ela deve ter mais autoridade na clínica do que o marido, porque geralmente o dono não pisa na empresa, né? Quem pisa é os seus subordinados ali. Mas ele é dentista, então ele tem que Ele pisar é na dentista? Ela falou, o dentista é o dono. Foi ele que quis bater com ela com o celular. Você sabe o que ela me respondeu? Quer saber o que ela me respondeu? Ela falou bem assim, o dia que você for dona do seu próprio negócio e tiver os seus funcionários, aí você vem falar pra mim como que você lida com eles. Aí sabe o que eu respondi pra ela? Então, um dia que você for psicóloga, você me manda uma mensagem, porque daí eu vou atrás de você pra gente ter uma consulta. Você vai aceitar a minha personalidade com um diagnóstico melhor e mais profissional. Ai, ela é muito debochada. Gostei, porque ela já tacou foda. Ela já queria ir embora. Nunca que ela falaria isso numa empresa que ela quisesse continuar trabalhando, entende? Então, às vezes... ela tá certa. Isso é um benefício da geração Z. Eles não vão ficar aceitando desaforo, assim, por qualquer emprego, qualquer miséria. Porque a maioria tem paz, né? A maioria tem quem sustente, por mais que... Mas nem por isso, amor. Imagina você ter que escutar desaforo, levar patada o dia todinho de chefe por um salário mínimo, que às vezes não dão nem a passagem. Mas isso é a vida de todo mundo ao longo das décadas, da história da humanidade. Às vezes você estoura. Da história da humanidade, 99% dos patrões são ruins, são abusivos, são exploradores. É o capitalismo. Eu tô falando da geração Z porque é uma característica muito mais presente na geração muito atual. Mais né? Estão muito mais assim. Tipo assim, vou sair dessa empresa aqui, meu filho, porque eles começaram agora. Uma pessoa que já tá há anos trabalhando numa empresa, um negócio, não vai poder, porque já depende muito daquele trabalho. A geração Z não, tá apenas começando. Então, eu acho que é uma forma também de mudar o cenário do mercado, do capitalismo. Eles estão lutando contra o capitalismo, contra o empresário filho da puta, da forma deles. Se bem que talvez não vai trazer tanto resultado assim a longo prazo, porque chefe sempre vai ser chefe. Aí ela desligou o telefone e ligou pro marido dela. Aí o marido dela esperou eu subir pra cozinha, pro meu almoço, pra começar a me xingar. Olha que legal. E ele me xingou de tudo. Além de falar da minha aparência, ele falou do meu cabelo, ele falou da minha aparência, ele falou da minha conta bancária, que eu sou uma pobre. Ele falou que além de pobre, eu quero ser prepotente e arrogante. Falou pra mim que eu me visto mal, que as minhas roupas são feias, que eu sou desleixada. Meu Deus, a Miranda com a Anne Hathaway. Quando ela entra, o patrão olha assim pra ela. Eu vi esse meme com aqueles ursinhos chaveiro de bolsa. Labubu? Labubu. Eu vi isso com a Miranda olhando assim pra Anne Hathaway. Aí corta pra Miranda olhando pra bolsa cheia de Labubu. Tá na moda. É fashion. A Lisa usou. Mas meu Deus, o que tem a ver a personalidade da menina, a forma com que ela imprime isso nas roupas dela, com o local de trabalho dela? Ele só quis humilhar ela, O fato dela ter tratado mal a mulher dele, ele foi lá descontar e foi humilhar e foi tentar diminuir ela de todas as formas que ele conseguia. Ai, eu não sei não. Se eu fosse a esposa desse cara, abriu o olho. Porque esse negócio de ficar reparando... Ai, suas roupas são tão cafonas. Essas suas roupas são tão excelentes. É o que ela é casada... Chada. Olha esse cabelo, mulher. Só olho. Ela é casada com quem? Com Clodovil? Exatamente. E aí eu falei pra ele que eu sou prepotente, assim como ele também é. E ele falou assim, que ele pode, porque ele é doutor, porque ele tem
pós-graduação, porque ele tem dinheiro, por causa disso, disso. Por quê? Eu posso que eu sou bom. Falou que eu cheiro a merda, que eu sou um cocô e cheiro a merda. Foi isso que ele falou. E eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Porque eu gravei. Você tá cheirando cocô, filha. Você tá cheirando cocô. E aí, depois disso, eu fui investigar mais a fundo. Meu Deus, que absurdo. Tivemos um take. Tu não achou a voz dele? Uma coisa assim. Achei uma voz meio... E se fosse a esposa desse cara aí, eu abri o olho. Às vezes ela até sabe. Mas Graças não a liga. Deus não tem que... Porque aí, o que ela vai ter se ela não tem esse marido doutor? Porque aparentemente emprego ela não tem, que ela tá enchendo a paciência aí na Tá com clínica. tempo ocioso. Na clínica do marido. E um monte de menina processou esse homem. Eu não posso chamar de homem. Esse homem não. Esse velho maluco. Um monte de menina processou ele, gente. Muitas meninas processou esse cara doido. Muito. Uma ganhou e ele não pagou o acordo. E a outra, ele não chegou nem aí na audiência. Se ele não foi na audiência, ele já perdeu. Então vai ter que pagar também. Só que aí, se ele não pagou uma que ele foi condenado, tu acha que ele vai pagar uma que ele nem foi? Mas o que acontece se a pessoa não pagar uma audiência? Ele vai dizer, não tenho dinheiro, minha filha. E pronto. Oxe, o dono de uma clínica? Eles conseguem esconder. Recebendo tudo em dinheiro. É por isso que muitos trambiqueiros aí só recebem em dinheiro. Aí não passa por lugar Não nenhum. passa o registro daquele dinheiro, né? Não é. Às vezes ele tem rios de dinheiro em casa, vive comprando coisas e bens que ele não coloca no nome dele, porque senão a justiça vai apreender. Eu vi uma advogada falando no TikTok, se você vai processar alguém e pede uma indenização ou uma pensão, no caso de mães que criam seus filhos sozinhos, e o pai alega que não tem dinheiro, ou então a pessoa que está sofrendo o processo ali não tem dinheiro para pagar, manda a polícia investigar o passaporte dele. Porque aí às vezes ele tá cheio de viagem lá no passaporte. Tem Não isso. tem dinheiro na conta, mas aí tem o passaporte todo carimbado. Mas hoje em dia o passaporte nem chega mais a ser carimbado na maioria dos lugares, parece que é tudo automático. O passaporte brasileiro tem um negócio lá automático. Mas podia ter o histórico dos voos que a pessoa pegou, porque a pessoa só compra voo com CPF, né? Não sei. Não, mas continuando, outro dia teve uma postagem que viralizou de uma pessoa falando: ai, minha psicóloga só aceita dinheiro. Aí eu teria que sair com, sei lá, R$1.000 pra pagar a sessão. Porque a psicóloga dizia: senão eu vou ter que declarar. Mas já tem que declarar. Recebendo em dinheiro ou recebendo em conta, ela tem que declarar. Aí a pessoa se sujeita aí num profissional desse, que já tá mostrando que não é ético, que não tem princípios, que tá escondendo dinheiro. Pode ser o psicólogo maravilhoso, mas alguma coisa de errado ele tem. E com certeza ele vai agir de uma forma antiética também no tratamento que ele vai prestar. Porque se a pessoa tá querendo esconder da Receita uma obrigação dela, que é pagar os seus impostos, O que mais que ela tá fazendo? que mais que ela não faz de errado na vida, né? Daqui a pouco esse psicólogo tá fazendo um reiki. Pois é. E graças a Deus, eu consegui pegar o meu celular na mão e tive a coragem de gravar ele me xingando. Eu vou colocar só uma partezinha aqui, que é pra não dar muito BO, porque a gente ainda vai resolver isso na justiça. E eu vou voltar aqui pra contar pra vocês como que foi. E aí, nesse trecho que ela postou, alguém comentou: mas por que você tava rindo? Acredito no que disse. Mas ele pode alegar que tava contando uma piada ou algo do tipo. Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. Eu só pensei nisso. Essas situações são estressantes. Rindo de nervoso ou rindo de forma debochada, que é o caso. E ela pode dizer que ela nunca deu abertura pra ele fazer qualquer tipo de piada com ela. Ela disse que ela começou a sofrer as humilhações ali depois de 2 semanas. Que intimidade ela criaria com o chefe dela 2 semanas? Olha aqui o vídeo da humilhação. Como você foi demitido, você já devolve as passagens até 31/5 que tá com você, que você pegou adiantado. Tá bom? Seja mulher, devolva. Faça igual a Bia, tá bom? Que a Bia te indicou aqui. Com certeza. Cresça e pareça. Seja bom igual eu sou, aí a gente conversa igual para igual. Você tá cheirando fralda ainda, é uma nenezinha, uma bebezinha prepotente e arrogante. Você também. Mas eu posso. Pode por quê? Eu posso que eu sou bom, você tá cheirando cocô. Você tá cheirando cocô, filha. Você tá cheirando cocô. Tá cheirando cocôzinho. Ele falou cheirando a cocô como se fosse uma neném de fralda, né? Mas é humilhante de qualquer jeito. É humilhante de qualquer jeito. É uma marico. Tem que enfiar no c...
ter o talo, já que ele gosta. Ah, mas a justiça não vai. Meu não amor, vai, ela não tem é uma assim. prova gravada de que ela foi humilhada pelo patrão. Mas e ela tem mais, né? Ela só mostrou um pedaço. Ela falou que ela só mostrou um Ai, mas pedaço. hoje em dia eu não acredito muito na justiça trabalhista, não. Às vezes funciona. Às vezes funciona, mas nunca vai tirar o suficiente que uma pessoa dessa merece, entende? Tipo, às vezes ele vai ser obrigado a pagar uns 10 mil pra ela, 15 mil, 20 Que não mil. costa no bolso Isso dele. não é suficiente. Isso daí ele ganha num mês na clínica. Isso aí ele ganha, sei lá, em uma semana às vezes. Então não é. mês? Porque ele esconde. Então, com certeza, o que a justiça vai conseguir pegar de fato dele não vai ser o que ele ganha. Porque ele ganha muito por fora, muito mais do que tá no sistema. Uma pessoa dessas esconde muito mais do que comprova. Então, por mais que a justiça pegasse tudo, até o que ele esconde, ainda não seria suficiente a indenização que ela tem direito. Acho que um caso desses aqui tinha que pagar 1 milhão. 1 milhão e ser impedido de contratar pessoas. Porque uma pessoa dessa que trata assim um funcionário, não tem que ter funcionário. Tu acha que o Ministério Público vai proibir alguém de ter uma empresa porque humilhou um funcionário? Não, né? Mais uma pessoa aqui questionando a menina por que ela tava rindo no vídeo. Ai, mas que povo burro também, né? A menina posta provas de que ela foi humilhada e o povo duvidando. Eu tô vendo que a maior questão aqui do meu vídeo não é o que ele falou pra mim, é sobre eu ter rido, né? Vocês assim, excluíram completamente ele ter falado que ia me bater, tudo. A questão é que eu ri. O problema foi que eu ri. E, sinceramente, que tipo de reação vocês queriam que eu tivesse? Vocês queriam que, num lugar onde estava só eu e um homem que estava me xingando, eu partisse pra cima dele? Ou eu começasse a xingar ele também, insultasse ele? Pra Deus o livre guarde ele perder totalmente as estribeiras e meter a mão na minha cara? Pois é, a pessoa tá sendo xingada, humilhada, ela só vai se sentir extremamente desconfortável, humilhada. Eu acho que ela ainda foi grandona de ter falado que ele também é prepotente e arrogante. Já tinha sido demitida, né? Ela podia ter falado muito mais. Ah, mas aí é que tá, ela podia ter falado muito mais, eu tenho certeza que ela queria falar muito mais. Mas aí ela vai falar, ela vai peitar um homem estando só ela e o homem na sala? Porque era a última coisa que eu queria. Independente se eu tava gravando ou não, eu jamais queria que um ser humano chegasse nesse extremo de agredir a sua funcionária. E eu estava sim com medo naquele momento. Porque, pô, eu, baixinha, magrinha do jeito que eu sou, sentada, ele em pé na porta, falando um monte assim pra mim, você tá cheirando a cocô, você cheira a cocô. Eu ia fazer o quê? Infelizmente, ou felizmente, eu não consigo, apesar de ser vítima, não consigo vestir essa roupinha de vitimização e ficar chorando. Meu Deus, eu não fedo a cocô, é você que fede, não fala de mim. É sério, muito geração Z, muito geração Z. A gente deve aprender mais com essa geração que peita seus patrões. A gente fica sem emprego e vai pra rua. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E eu acho que é por isso que ele me chamou de uma pessoa arrogante e prepotente, porque eu não consigo mostrar vulnerabilidade. Mesmo quando eu tô vulnerável. Eu não consigo, porque não tinha um homem ali pra me defender, não tinha um funcionário, não tinha nada. Era só eu, sozinha, no meu horário de almoço, e um homem em pé na porta. Ele não estava tão distante assim de mim, porque a cozinha é pequenininha, gritando comigo e falando um monte de coisa. Então eu ri sim, porque naquele momento eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca passei mesmo. Então eu ri porque eu não sabia o que fazer e eu não respondi ele o tempo todo que ele... Mas eu entendi a risada dela, tipo, de forma bem debochada mesmo. Não sei se eu teria essa coragem de falar o que ela falou pro chefe, entendeu? Porque ele falou, eu posso porque eu sou... Como foi? Sou doutor, sou... E ela riu dessa resposta. Pra mim foi isso, tipo, olha como eu estou rindo dessa sua resposta, imbecil, babaca. Pra mim foi isso, pra mim ela deu um fecho, sim. Tava me xingando, eu não respondi. E o que vocês viram, inclusive, foi só alguns segundos do vídeo inteiro que eu tenho. Que eu não postei aqui e nem vou postar por enquanto. Então assim, descansem a respeito da minha risada. E independente se for brincadeira ou não. Gente, não dá tempo, dentro de um mês, pro chefe ter tanta intimidade assim a ponto de ficar te xingando de cocô. Isso não existe, vocês viajam demais. Ela fala um mês, mas pelo que ela conta, as p*** começaram em 2 semanas. Por mim, tem que enfiar no
de patrão, filho da puta, sim. E ela tendo trabalhado só um mês lá, e que não vai dar muito dinheiro mesmo. Não vai fazer nem cócegas no bolso dele se ele tiver que pagar uma indenização. Independente da humilhação que ele tenha feito ela passar. Mas deixa aí nos comentários o que você acha desse caso. Você já passou por uma situação humilhante no trabalho? Óbvio, quem não? Só quem nunca trabalhou. Deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu!